Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, continuação do capítulo 7. Há algumas coisas que o jejum não faz. Ele nunca me ajudou a esquecer de comer. Na verdade, eu me pego pensando muito sobre isso. Talvez eu não jejue tempo suficiente. É um dia longo que não é rompido com as 3 refeições habituais. Descobre-se o tempo surpreendente que se gasta em planejamento, compra, preparação, alimentação e limpeza das refeições. O aspecto social do jejum é talvez a coisa mais embaraçosa. Jesus nos disse para não deixar que as pessoas soubessem que estamos jejuando, mas para nos arrumarmos como sempre para que somente nosso Pai, que está em secreto, possa ver. Às vezes é bem impossível manter o jejum em segredo. Conheço a mãe de uma grande família que jejua um dia por semana, mas continua a cozinhar para sua família e se senta com eles à mesa para tomar uma xícara de chá claro. A família dela está acostumada a isso e não se importa. Algumas famílias talvez se importem. O Senhor conhece as circunstâncias do indivíduo e o propósito do coração. No caso de Daniel, Deus tornou possível que ele realizasse o seu desejo. O jejum não permitirá necessariamente que você se concentre. É importante não ficar agitado consigo mesmo, ainda que a sua mente vagueie. Peça ao Senhor que o ajude a concentrar-se na oração, na leitura da Bíblia, na meditação. Quando forem detectados sentimentos de orgulho espiritual, confesse-os. Quando o telefone tocar, atenda-o somente se for necessário. Quando os pensamentos da reunião da próxima semana se intrometerem, mencione-os também a Deus e deixe-os com Ele enquanto você volta aos assuntos de suas orações. Não fique chocado com sua própria incapacidade de ser espiritual. Os maiores santos conheciam sua pecaminosidade e fraquezas. Aqueles que se alegram o servem melhor, estão mais cônscios do mal interior. Não tente sentar-se ou ajoelhar-se em uma posição por muito tempo. Levante-se para orar, ande, saia de casa e ore enquanto caminha. Se não for possível orar em voz alta sem chamar a atenção, ore em um sussurro. Isso será melhor para a maioria de nós do que tentar orar apenas mentalmente, que é um método que muitas vezes encoraja pouco mais do que o devaneio. Nos antigos tempos judaicos, um filho teimoso que era glutão e beberrão era apedrejado até a morte. A gula, um dos pecados modernos mais óbvios, é geralmente aceita tacitamente. Pouco se fala sobre isso a partir do púlpito. É muito embaraçoso. Chega muito perto de onde as pessoas, muitas vezes incluindo o pregador, vivem. Ninguém que é gordo ousa pregar sobre isso. Ele não tem espaço para falar. Raramente alguém que não é gordo tem a coragem de abordar o assunto, pois será dito a essa pessoa que ela não tem o que falar, já que nunca teve um problema com o peso. Como alguém sabe? Talvez ele pratique o que prega. Quem então sobra para falar? Embora uma porcentagem muito pequena de pessoas esteja acima do peso por razões fisiológicas, a grande maioria simplesmente come muita coisa que não deveria. É isso mesmo. As calorias que não são queimadas são armazenadas em gordura. Jan Edith, que fundou o Vigilantes do Peso, disse que ela não começou a resolver seu problema até estar disposta a nomeá-lo. Gorda. Ela colocou pequenos sinais por toda a casa, sobre os espelhos, no refrigerador, sobre a pia. Gorda, gorda, gorda. Uma vez escrevi um artigo sobre uma viagem de barco, no qual descrevi um dos meus companheiros de viagem como uma senhora gorda. Parece que toquei em um nervo muito sensível. Raramente ouço dos leitores, mas ainda estou recebendo cartas irritadas sobre esse artigo. Todas são de mulheres, várias das quais tiveram o cuidado de explicar que elas mesmas não são gordas. Mas, escreveu uma, eu tenho alguns amigos volumosos. Eu me perguntava se esses amigos iriam gostar de ser chamados de volumosos. A Bíblia diz que Eglon era um homem muito gordo. Não está tudo bem em escrever sobre uma senhora gorda? Se nos vemos nela e ficamos ofendidos, é hora de fazer algo a respeito. Muitos cristãos encontraram a força dificilmente esperada do Senhor ao trazer a ele uma necessidade física muito real, muito difícil. Se o peso se tornou literalmente um fardo, por que não devemos levá-lo ao Senhor e pedir a ajuda dele para vencê-lo? Será que a minha determinação não pode cooperar com Deus nesse assunto, assim como em assuntos espirituais? Para alguns, o jejum pode ser o lugar onde a disciplina começa, mesmo que não estejam com excesso de peso.
Para outros, ele será o lugar que se trate de eliminar os alimentos indesejáveis em prol de uma saúde mais saudável ou de eliminar calorias em prol de um peso normal. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Dormir é outra necessidade. É preciso disciplina para ir para a cama quando se deve e é preciso disciplina para se levantar. Pense em seus hábitos. Seja honesto com Deus a respeito deles. E se você souber que seus hábitos não estão alinhados com uma vida disciplinada, ore pedindo a ajuda de Deus e comece a fazer algo. Meu pai tinha uma resposta pronta para aqueles que expressavam incredulidade em relação à capacidade dele de se levantar tão cedo pela manhã. Você tem que começar na noite anterior. Meu grande professor da Bíblia, L.M. Maxwell, foi questionado por um amigo como tinha sido possível ter obtido a vitória que lhe permitia levantar-se às 4 ou 5 da manhã. Quanto tempo demorou? Você tinha alguém orando com você sobre isso? Não, eu me levanto, foi a resposta dele. Fazemos uma enorme piada sobre nossa autoindulgência e tratamos com diversão nossa incapacidade de nos levantar da cama suficientemente cedo para chegar ao trabalho sem uma correria agitada. Um hino do século XVIII de Thomas Ken pareceria pitoresco hoje em dia. Com o sol, minha alma, despertai. O teu trabalho diário está por fazer. Deixa a preguiça tediosa, com alegria levantai, para o sacrifício matutino oferecer. A maioria de nós não se livra muito facilmente da preguiça monótona. Com alegria levantai? Não é muito realista, não é? Isso não se dá naturalmente para nós. Mas nunca foi natural para ninguém. Nós nos esquecemos disso. A preguiça tediosa é natural. Os seres humanos não mudaram muito em toda a história da humanidade. Então, em vez de descartarmos o compositor de hinos como desesperadamente ultrapassado, será que não poderíamos pedir a Deus sua ajuda para sermos alegres oferecedores de sacrifícios? Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, disse Paulo. Ele colocou isso no contexto de competições atléticas para as quais o prêmio é uma coroa de folhas desbotadas, mas lembrou aos coríntios que eles estavam em um tipo diferente de disputa, por uma coroa eterna que não pode desbotar. O corpo precisa de exercício. O exercício físico tem algum valor. O Papa João Paulo elogiou o atletismo como uma lição para lidar com a vida. Cada tipo de esporte traz em si um rico patrimônio de valores que deve estar sempre presente para que possa ser realizado. O treinamento na reflexão, o próprio compromisso das energias do indivíduo, a educação da vontade, o controle da sensibilidade, a preparação metódica, a perseverança, a resistência, o suportar a fadiga e as feridas, o domínio das faculdades do indivíduo, o senso de alegria, a aceitação de regras, o espírito de renúncia e solidariedade, a lealdade ao compromisso, a generosidade para com os vencedores, a serenidade na derrota, a paciência para com todos. São um complexo de realidades morais que exigem um verdadeiro asceticismo e validamente contribuem à forma do ser humano e do cristão. Apesar da enorme popularidade dos jogos organizados e profissionais, bem como dos jogos de tênis e golfe, suponho que a maioria esmagadora das pessoas com mais de 21 anos de idade não joga nada, pelo menos não regularmente. A corrida e outras formas de exercícios individuais violentos podem ser adequados para alguns, para outros seriam atividades extremas. A coisa mais importante é se mover de alguma forma. Não ande quando puder caminhar, e caminhe com força. Quando você puder subir de escadas, ao invés de pegar um elevador, vá pelas escadas. Quando você fizer tarefas domésticas, mova-se rapidamente. Se o trabalho de sua vida exige sentar-se em uma mesa a maior parte do dia, você terá que se organizar para colocar o seu corpo em movimento. Um dispositivo muito legal para pessoas que acham difícil fazer exercícios ao ar livre é uma pequena cama elástica com cerca de 1 metro de diâmetro que é suficientemente baixa para caber debaixo de uma cama quando não está em uso e no qual você pode correr sem o risco de precisar de caneleiras ou lesões nas articulações. Um amigo médico nos deu uma dessas de presente de casamento na esperança, eu suspeito, de que se Lars se exercitasse, ele poderia viver mais do que meus outros maridos. Os corpos que nos são dados são corpos sexuais, equipados para as relações sexuais. A publicidade moderna nunca nos permite esquecer disso.
As canções populares se referem a muito pouco além desse assunto. O negócio da moda prospera na provocação sexual através do vestuário. Contudo, estar equipado sexualmente não é uma licença para que possamos usar o equipamento da maneira que escolhermos. Como todo bom presente que vem do Pai das Luzes, o presente da atividade sexual destina-se a ser usado como ele pretendeu, dentro dos limites claramente definidos de seu propósito, que é o casamento. Se o casamento não está incluído na vontade de Deus para um indivíduo, então a atividade sexual também não está incluída. O que devo fazer então com tudo isso? Tenho tanto para dar, e se ninguém aceitar? Dê a Deus. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo, escreveu Paulo. Oferecer meu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo inclui oferecer a Ele minha sexualidade e tudo o que isso implica, mesmo meus anseios não realizados. Hoje em dia, esse conselho será ridicularizado pela maioria dos tribunais. O controle sexual é considerado como um desligamento do qual os verdadeiramente maduros foram liberados. Há ainda aqueles, porém, como tem havido em todas as épocas, que têm como sagrada a relação íntima entre um homem e uma mulher, reconhecendo nela um tipo de amor de Cristo por sua própria noiva, a Igreja. Como tal, não é para ser profanado. Essa atitude pode ser mantida apenas pelo fato de a mente estar cativa a Cristo. É um milagre da graça. Não imaginemos que seja nada menos que isso. Malcolm Muggeridge observa em seu diário que Tolstói tentou alcançar a virtude, particularmente a continência, por meio do exercício de sua vontade. Santo Agostinho viu que, para o homem, não há virtude sem um milagre. Assim, o asceticismo de Santo Agostinho lhe trouxe serenidade, e a angústia de Tolstói, o conflito e o colapso final de sua vida em trágica bufonaria. Este corpo, lembre-se, é para ser ressuscitado. Conforme John Donne apontou há muito tempo, a imortalidade da alma é aceitável para a razão natural do homem, mas a ressurreição do corpo deve ser uma questão de fé. Onde estão todos os átomos da carne que a corrosão ou o consumo devoraram? Em que suco ou intestino da terra jazem todas as cinzas de um corpo queimado há 1000 anos? Em que canto do mar jaz toda a geleia de um corpo afogado no dilúvio? Que coerência, que simpatia, que dependência mantém qualquer relação ou correspondência entre aquele braço que foi perdido na Europa e aquela perna que foi perdida na África ou na Ásia com dezenas de anos de intervalo? Um humor de nosso corpo morto produz vermes, e esses vermes esgotam todo o outro humor, e depois todos morrem e secam e são moldados em pó. E esse pó é soprado para o rio, e a água cai no mar, que escorre e flui em infinitas revoluções. Ainda assim, Deus sabe em que armário jaz cada pérola e em que parte do mundo jaz cada grão do pó de cada homem. E, como seu profeta fala em outro caso, ele assobia para os corpos de seus santos e num piscar de olhos, aquele corpo que estava espalhado por todos os elementos sentou-se à direita de Deus em uma gloriosa ressurreição. O conhecimento de que seu corpo será um dia semeado como um corpo natural e ressuscitado como corpo espiritual deve dar uma pausa ao discípulo, deve estimulá-lo a pensar no uso que ele faz dele neste mundo. Mesmo que a carne e o sangue nunca possam ter o reino, pense em suas partículas sendo chamadas para um dia se sentarem com o Senhor. Referências do capítulo: Hebreus 12, 14, 1 Tessalonicenses 4, versículos 2 a 5 e versículo 7, Romanos 12, 1, Filipenses 3, 21, Romanos 6, 6, Romanos 8, 10, 1 Coríntios 6, 15, Daniel 1, 9, Atos 13, 3, Atos 14, 23, Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 6, 18, Deuteronômio 21, versículos 20 e 21, 1 Coríntios 6, de 19 ao 20, 1 Coríntios 9, 27, 1 Timóteo 4, 8, 1 Coríntios 6, 13 e 1 Coríntios 15, 44.